Meu nome é Bianca Osório, tenho 30 anos, e foi numa quarta-feira de manhã que recebi a ligação da clínica em Belo Horizonte confirmando que minha cirurgia, marcada havia 2 meses, essencial para tratar uma questão de saúde que só piorava com cada adiamento, tinha sido cancelada por falta de pagamento. Fiquei parada na cozinha, com o telefone na mão, sem entender, porque o dinheiro para cobrir a diferença que o convênio não pagava vinha, exatamente, de um fundo que minha sogra, Dona Neuza, administrava havia meses, juntado com contribuição de quase toda a família, inclusive minha, guardando parte do meu próprio salário todo mês para garantir que aquele valor fechasse a tempo. Liguei para ela na hora, tentando entender o que tinha acontecido. Ela atendeu com uma calma estranha, dizendo que as coisas ainda estavam se ajustando, que eu precisava ter um pouco mais de paciência, que dinheiro de família às vezes trava em burocracia. Não fez sentido nenhum. Eu mesma tinha acompanhado o extrato do fundo semana passada, e o valor estava lá, completo, pronto para ser transferido para a clínica no dia certo. Alguma coisa não batia, e a voz dela, tentando soar tranquila, só deixava mais evidente que tinha alguma coisa sendo escondida. Meu marido, Tiago, filho único de Dona Neuza, disse que devia ser confusão do banco, que a mãe dele nunca faria isso de propósito. Eu queria acreditar nele. Mas fazia semanas que eu reparava em coisas pequenas, Tiago saindo mais cedo pro trabalho sem explicação clara, respondendo mensagens escondido no banheiro, chegando em casa com um perfume que não era o meu. Eu tinha guardado essas observações para mim mesma, sem coragem de nomear o que elas pareciam formar juntas. No domingo seguinte, teve almoço de família na casa de Dona Neuza, em Contagem, como sempre acontece. Cheguei mais cedo que o normal, ainda arrumando a mesa com minha cunhada, quando decidi, sem premeditar muito, deixar meu celular gravando dentro da bolsa, apoiada discretamente numa cadeira perto da cozinha, onde Dona Neuza costumava conversar com a irmã dela, Tia Rosa, longe dos ouvidos dos homens da família. Só sabia que, depois daquela ligação sobre a cirurgia cancelada, eu precisava parar de confiar só na versão que me contavam, e começar a ouvir o que ninguém imaginava que eu pudesse escutar. Para entender por que aquela gravação era necessária, preciso voltar 2 anos, ao início do meu casamento com Tiago. Nos conhecemos numa faculdade de fisioterapia em Belo Horizonte, namoramos 3 anos, e casamos numa cerimônia simples, sem grandes luxos, porque os dois vínhamos de famílias que valorizavam mais economia do que aparência. Dona Neuza, desde o início, foi uma sogra presente demais, do tipo que aparecia sem avisar, opinava sobre decoração da casa, sobre meu jeito de cozinhar, sobre como uma esposa deveria se comportar. Levei tempo para entender que aquela presença excessiva não era carinho puro. Era controle, disfarçado de zelo maternal. Há 8 meses, comecei a sentir dores fortes que os médicos, depois de exames, identificaram como uma condição que exigia cirurgia relativamente urgente, mas cara, com parte não coberta pelo convênio popular que Tiago e eu tínhamos. Foi Dona Neuza quem sugeriu, com aparente boa vontade, criar um fundo de apoio familiar, juntando contribuição mensal dela, de Tiago, de mim mesma, e de outros parentes próximos, para cobrir a diferença. Na época, agradeci de coração. Parecia, finalmente, um gesto genuíno de cuidado vindo dela. O que eu não sabia era que, paralelamente, Tiago vinha mantendo, havia quase 1 ano, um relacionamento com uma colega de trabalho chamada Débora, algo que só descobriria por completo depois daquele domingo. E o que eu definitivamente não imaginava era que Dona Neuza sabia disso desde o início, porque foi ela mesma quem, sem que Tiago pedisse diretamente, começou a ajudar a proteger o filho, cobrindo rastros, inventando desculpas quando ele chegava tarde, e, como eu descobriria naquele almoço, usando parte do fundo reservado para minha cirurgia para bancar uma viagem de fim de semana que Débora queria fazer para Fernando de Noronha, presente que Tiago não tinha coragem de pagar sozinho sem levantar suspeita nos extratos da conta que dividíamos. Dona Neuza sempre tratou Tiago como o centro absoluto do universo dela, um filho que, aos olhos dela, nunca errava de verdade, só era mal compreendido ou estava passando por fase difícil. Anos de comportamento assim a treinaram para proteger o filho antes de qualquer princípio, antes de qualquer nora, antes de qualquer noção de certo ou errado. E foi exatamente essa lealdade cega, sem limite nenhum, que a levou a decidir,
silenciosamente, que a viagem da amante do filho importava mais do que a cirurgia da esposa dele. O almoço de domingo seguiu como sempre. Barulho de talheres, crianças correndo no quintal, Tiago rindo com o cunhado dele sobre futebol, como se nada estivesse errado no mundo dele. Fiquei na cozinha a maior parte do tempo, ajudando minha cunhada com a sobremesa, de olho na bolsa apoiada na cadeira, tentando parecer completamente normal enquanto meu coração acelerava a cada minuto. Foi depois do almoço, quando os homens foram assistir ao jogo na sala e as mulheres mais velhas se recolheram para tomar café na varanda, que Dona Neuza e Tia Rosa começaram a conversa que eu nunca esperava capturar tão claramente. Ouvi tudo depois, sozinha em casa, à noite, com Tiago já dormindo. A voz de Dona Neuza, relaxada, quase orgulhosa, dizia para Tia Rosa: já resolvi a viagem da namorada do menino, viu? Consegui tirar do fundo sem ninguém perceber. Só preciso inventar mais uma desculpa para Bianca sobre a cirurgia dela. Tia Rosa, hesitante, perguntou se Bianca, eu, não ia desconfiar. Dona Neuza riu baixinho e respondeu: Bianca é boazinha demais para desconfiar da sogra. E o Tiago já é assim há anos. Eu sei há muito tempo dessa Débora. Prefiro ajudar ele a não fazer bobagem do que ver meu filho perder a família por uma menina que não vai durar. Tia Rosa ficou em silêncio por alguns segundos, depois murmurou que aquilo não parecia certo. Dona Neuza encerrou o assunto dizendo: certo é o que mantém minha família de pé, Rosa. Bianca vai entender, ou não vai, mas o filho é meu. Ouvi aquele trecho pelo menos 10 vezes, sentada na cama, sentindo cada palavra confirmar não só a traição do meu marido, mas a cumplicidade calculada da mulher que eu tinha, por 2 anos, tentado tratar como uma segunda mãe. Não chorei tanto quanto imaginei que choraria. Senti, principalmente, uma clareza fria, o tipo de clareza que só vem depois que a última dúvida desaparece. Não confrontei ninguém naquela noite. Copiei o áudio para 3 lugares diferentes: meu e-mail pessoal, um pendrive guardado na casa da minha mãe, e a nuvem da minha conta profissional. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em família, indicada por uma amiga da faculdade, para entender minhas opções. Tanto em relação ao casamento quanto em relação ao fundo que, tecnicamente, incluía dinheiro meu, desviado sem meu consentimento para financiar a vida da amante do meu próprio marido. Marquei a cirurgia de novo, sozinha, usando minhas próprias economias, sem esperar mais nada daquele fundo. 3 dias antes da data marcada, reuni Tiago e Dona Neuza na sala de casa, dizendo apenas que precisava conversar sobre um assunto sério do fundo da família. Nenhum dos dois desconfiou de nada. Coloquei o celular em cima da mesa, apertei play, e deixei o áudio tocar inteiro, sem interromper, sem adicionar comentário nenhum enquanto a voz de Dona Neuza preenchia a sala confirmando cada suspeita que eu tinha guardado sozinha por dias. Tiago ficou branco, gaguejando desculpas que não formavam frase completa. Dona Neuza, pela primeira vez desde que a conheci, ficou sem resposta pronta. Só repetia isso foi tirado de contexto, mesmo com a própria voz dizendo, claramente: ajudei ele a não fazer bobagem e sei há muito tempo dessa Débora. Eu disse, com a mesma calma que usei durante toda a investigação: não vim aqui para discutir contexto. Vim avisar que a cirurgia já está remarcada, com meu próprio dinheiro, e que amanhã de manhã minha advogada vai formalizar tanto o divórcio quanto uma notificação sobre o uso indevido dos meus valores no fundo. Dona Neuza tentou, ainda, apelar para não destruir a família por causa de um mal-entendido. Respondi que família não se destrói com verdade. Se destrói muito antes, em segredo, silenciosamente, exatamente como ela vinha fazendo há anos. O divórcio saiu rápido, sem grandes disputas, porque as provas eram claras demais para qualquer advogado de defesa se arriscar. Recuperei, por acordo, parte do valor desviado do fundo. Tiago tentou, algumas vezes, reatar contato, sempre recebendo o mesmo silêncio como resposta. Dona Neuza nunca mais me procurou. Soube, por parentes distantes, que ela e Tia Rosa se afastaram depois daquele domingo, cada uma culpando a outra pela gravação ter existido. Fiz a cirurgia sozinha, me recuperei sozinha, e aprendi, com um custo alto demais, que família de verdade não se mede por quem defende sempre o mesmo sangue, mas por quem escolhe a verdade mesmo quando ela dói.